minha tropa, começando mais um pré-jogo aqui no canal, Você é Minha Paixão. Domingo tem no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e CRB, mas a gente sabe que as atenções estão voltadas para o jogo de quarta contra o Fortaleza. Os torcedores regatianos têm essa dúvida. Daniel Paulista vai para o jogo de domingo contra a Ponte Preta com time alternativo, titular, como é esse CRB? Trazer aqui raio-x entre as duas equipes, 19 jogos, 6 vitórias para o CRB, 4 empates e 9 derrotas. CRB marcou 18 gols e sofreu 24. Mudança na equipe da Ponte Preta, isso porque saiu o João Brigatti, pediu demissão e entrou ali Nelson Batista após aí volta ao clube após 17 anos. A equipe do CRB veio para essa Série B depois da vitória aí diante da equipe do Bahia nos pênaltis por 8-7. Já a Ponte Preta vendeu a derrota diante da equipe do Ituano fora de casa por 2-0. São 4 jogos sem vencer a equipe da Ponte Preta. O CRB é o 13º colocado com 8 pontos. Já a Ponte Preta é o 16º ali com 6 pontos. Então, o CRB vencendo, o CRB chega a 11 pontos e sobe na tábua de classificação ali. E é muito importante esse jogo também contra a Ponte. Por que não? Já que tem o intuito também de buscar o acesso. Então, comente aqui, o CRB vai com força máxima, com o time titular ou alternativo. O CRB não conta para essa partida de domingo o William Formiga e o Caio César. Segue se tratando e o jogador Léo Pereira vai cumprir suspensão. Então, qual é o time que vai? Traz o juiz da partida aí na tela aí. Arthur Gomes Rabelo é o juiz da partida, juiz do Espírito Santo. Boa sorte para ele, para esse confronto importante. O jogo começa às 16 horas, estádio Moisés Lucarelli. Praticamente confrontos que a gente vê que é direto. O CRB está ali na frente, ali na ponte, mas o CRB não pode descuidar nem pensar em perder esse jogo. Vamos trazer a escalação do CRB, aquela escalação que jogou contra o Bahia. Oi na tela aí. Matheus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Simon, Matheus Ribeiro, Falcão, João Pedro, GG, Facula Bandeira, Léo Pereira e Anselmo. Pode mudar. Isso pode mudar porque o Daniel Paulista pode dar sim descanso a alguns jogadores e esse descanso que eu vejo pode ser o Hereda. Então, Matheus Ribeiro vai para a lateral direita e na lateral esquerda pode ir ali, tem o jogador Jorge que está à disposição, E também no lugar do Léo Pereira que está suspenso, pode entrar o jogador Mike. O Anselmo tem ali o João Neto, Então, pode ser essas trocas que deve fazer ali, Daniel Paulista também na zaga, ou o Fábio Alemão, ou o Simon, ele pode dar um descanso e botar o Gustavo Henrique, Essa mudança pode ser feita no time regatiano. Essa é a dúvida, se vai completo. Vou dar minha opinião sobre esse jogo, acredito eu. Tinha que entrar com um time alternativo, mesclado ali alguns jogadores, porque a partida de quarta-feira vai ser corrido, vai ser puxado para o time regatiano, vai ser igual a partida contra o Bahia. O CRB tem que entrar com aquele espírito que entrou com a partida contra o Bahia, de marcação firme e ter ali, ter atenção ali na parte defensiva ali, porque a equipe do Fortaleza é uma equipe rápida, toque de bola ofensivo, então tem que ter muita atenção para esse jogo de quarto, Daniel Paulista. Então tem que dar sim prioridade a alguns jogadores para descansar, visando essa partida. Praticamente o ingresso aí vai ser cada cheia no Castelão, mas antes desse jogo a gente tem que também prestar atenção, tem que visar essa partida de domingo contra a equipe da Ponte Preta, precisando vencer. Então é isso, comente aqui no canal, Você é Minha Paixão. O Daniel Paulista vai com o time alternativo, completo. Então, comente aqui no canal, beleza? Tamo junto. E trazer aqui para o trecho aqui o vice-executivo de marketing, André Carneiro, falando um pouco sobre essa venda de ingresso no dia 9 aqui no Repelé. E praticamente 50% já vendido aí de ingresso, galera, pelo site aí Futebol Card, beleza? Tamo junto, forte abraço. André Carneiro é o vice-presidente de marketing do CRB. Tá? É isso mesmo, Marcelo. Nós estamos com as vendas a todo vapor, como eu disse agora há pouco. Liberamos as vendas ontem às 14h20 da tarde, no feriado. E, no primeiro momento, as vendas são online. Estão acontecendo hoje também durante o dia online. E tem sido um sucesso. A gente já atingiu aí mais de 50% da capacidade do estádio Repelé. Então, a gente, como você falou, espera, inclusive, que talvez essas vendas nem aconteçam de maneira presencial, dado o sucesso das vendas, que não era de se esperar diferente, a gente não esperava algo diferente. A nação regatiana vem esperando aí por esse momento, e esse momento chegou. Então a gente está vivendo um momento especial e não pode ser diferente. A gente tem que lotar o estádio Repelé, que é a nossa casa, e fazer daquilo ali um caldeirão.
Infelizmente, a gente não consegue colocar mais do que 15.900 pessoas, que é a capacidade máxima oficial hoje do estádio Rei Pelé. Prazer, satisfação tê-lo conosco aqui. A gente tem muita coisa para debater, principalmente a respeito do marketing. Mas a respeito do ingresso, a gente sabe que a gente queria ter um estádio maior. Muito embora que nem sempre a gente consegue ter ele totalmente tomado. E aí me ficou uma dúvida em relação ao setor de cadeira. Ele será destinado apenas para o sócio do CRB? A gente tem uma quantidade de cadeiras muito limitada no estádio Rei Pelé. Então a gente tem que levar em consideração a quantidade de sócios diamante, que é o sócio que utiliza cadeira, os sócios conselheiros, que são sócios que utilizam também as cadeiras, e que para esse jogo a gente vai precisar montar uma estrutura ali no quarto piso, que é uma estrutura de uma área VIP, onde a gente vai disponibilizar, além do ingresso, né, você vai comprar um open bar ali de cervejas, refrigerantes, água e petiscos. Então a gente não pode vender agora nenhum ingresso de cadeira, porque a gente precisa garantir o local de quem já adquiriu isso através do programa Sócio Torcedor e que tem o seu sócio diamante. Então, nesse momento, a gente está vendendo ingressos para essa estrutura da área VIP a R$500. Disponibilizamos inicialmente 200 ingressos, já deve ter vendido aí uns 50 ingressos dessa área. E aí depois a gente vai verificar, de acordo com os check-ins e com outras situações, se a gente consegue liberar ingressos para cadeira, mas acredito que a gente não disponibiliza ingressos para cadeiras. Juniele. Boa noite, André. É um prazer ter você aqui com a gente, respondendo e participando desse debate, não é? O CRB talvez esteja vivendo o principal momento da sua história com essa final de Copa do Nordeste. Ainda mais, eu falo principal agora, porque nesses moldes, não é? Nesse novo ano, dessa nova estrutura da Copa do Nordeste. A gente fala muito aqui, sempre que tem partidas do CRB, sobre o abraçar realmente da torcida na presença do estádio Rei Pelé. Esse é um jogo especial que, de fato, todo mundo quer estar presente. Mas quando a gente fala de um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro, digamos, assim, a torcida parece que tem uma certa dificuldade de abraçar as ideias de apoio ao sócio-torcedor. E eu queria saber de você, como uma pessoa responsável de todo esse estudo de marketing do CRB, o que está faltando para a torcida realmente abraçar, fazer o sócio para manter aquilo durante todo o ano e no entendimento de que está ajudando ao CRB e não apenas indo para uma partida ou outra. Essa é uma coisa que a gente debate muito e aqui ninguém é um profissional do marketing, né, para responder, mas talvez você consiga dar uma orientação melhor para que a gente entenda. Eu sempre falo que é uma coisa que eu acho que não é um problema apenas da torcida do CRB, mas talvez do torcedor alagoano. E eu queria que você talvez trouxesse a tua opinião como um profissional da área para que a gente pudesse entender melhor esse fato. Perfeito, Juniel. A sua pergunta foi excelente e é um dos assuntos mais discutidos durante essa nossa gestão com a diretoria do CRB, porque essa situação, esse panorama de público nos estádios é um panorama hoje discutido nacionalmente. Existem vários fatores aí que afastam o torcedor dos estádios. Isso não é um problema só local, não é um problema só do CRB, não é um problema no Nordeste, é um problema do Brasil inteiro. Lógico que a gente tem algumas exceções, a gente tem alguns jogos que a gente tem públicos maravilhosos e isso não é também exclusividade do CRB. Mas falando especificamente aqui no nosso estado, né, e no nosso estádio que a gente usa, que é o estádio Rei Pelé, a gente tem algumas situações culturais que a gente identifica, como a questão do próprio estádio não ofertar hoje um conforto, né, para o torcedor. É um estádio antigo, é um estádio que tem uma estrutura que precisa de uma modernização. Uma localização que hoje, por exemplo, é afastada de boa parte dos torcedores que moram na parte alta da cidade. A gente tem uma grande parte da nossa torcida que mora na parte alta da cidade, que depende do transporte público para se deslocar até o estádio Rei Pelé, e isso atrapalha, né? E a gente não pode deixar de falar também da questão da violência. Então a gente observa aí na maioria das pesquisas que a gente lê sobre o afastamento do torcedor nos estádios, muita gente se afasta por medo de violência, né? Então são questões culturais. Lógico que quando a gente olha para nosso torcedor, para a torcida do CRB, a gente tinha uma expectativa lá em 2021, quando a gente assumiu o clube, de ter uma maior participação do torcedor. Mas eu queria falar aqui, primeiramente, enaltecer aqueles 3, 4 mil torcedores, por exemplo, que sempre estão
né, independente dos jogos que o CRB faz lá no estádio. Aqueles 3.000, 3.500, hoje 4.000 sócios torcedores que sempre estiveram com o Clube de Regatas Brasil, muitos deles que passaram o período de pandemia, mesmo sem poder ir no estádio, porque não tinha jogos, ou quando os jogos retornaram não tinha público, mas mesmo assim se mantiveram adimplentes. Eu acho que o clube tem que valorizar esses. E logicamente, a gente vem fazendo uma série de ações para tentar resgatar esse torcedor para o estádio. E eu acredito que isso vem funcionando, viu, Juniele? Quando a gente analisa as médias de público ao longo dos últimos 2 anos, quando a gente compara 22, 23 e 24, a gente vê que há uma crescente, sim, nas médias de público. Um fator que ajudou bastante foi a questão da criação de um setor a mais no Estádio Rei Pelé, que o pessoal chama de setorização, né? Mas na verdade a gente criou mais um setor, que foi a GA, criando ali um preço intermediário de ingresso entre a arquibancada alta e a arquibancada baixa, a antiga geral, e a gente vem atuando dessa forma e buscando ouvir o torcedor, né? Todas as nossas ações são ouvindo o torcedor, que é o público que a gente quer buscar, né? No marketing a gente tem que ouvir o cliente, né? Esse é o preceito básico do marketing, a gente ouvir o cliente. E o nosso cliente é o torcedor. O torcedor é que consome o produto do clube, é que consome o ingresso, é que consome o sócio torcedor, é que consome os produtos, as camisas do clube e outros produtos do clube. Então a gente vem ouvindo o torcedor, todas as nossas ações são com base nessa escuta, né? Lógico que a gente queria ter um público muito maior, mas a gente considera que o trabalho vem surtindo efeito e a gente vem conseguindo. Agora, obviamente também que as conquistas esportivas em campo, elas terminam sendo o maior fator de impulsionamento do torcedor do estádio. Então não adianta a gente fazer um belo trabalho e a bola não entrar. Então a gente observa que isso é cultural também no Brasil. O torcedor ele se empolga mais quando o time está numa fase boa. E é isso que a gente está buscando também. Não existe uma fase melhor do que essa que a gente está vivendo. Valeu, então. Estamos entrevistando aqui o vice-presidente de marketing da equipe do Clube de Regatas Brasil. Seja sócio torcedor do CRB, acesse o galofiel.com.br ou então vá ao Casarão do Galo, que fica na rua Silvério Jorge. Lá você escolhe o plano que mais combina com o seu estilo de torcedor e aproveita as vantagens, são mais de 50 parceiros. Vamos juntos fazer um CRB ainda mais forte. Finalize a sua obra sem estresse. Relaxe e aproveite o Festival de Acabamento Carajás. Nas lojas, no site, no aplicativo e no WhatsApp. Carajás, o melhor da vida, você constrói. Com Teseus 30 você ganha potência, ereção prolongada, evita ejaculação precoce e faz a parceria feliz. Melhora a autoestima, se livra do estresse e ganha disposição. Teseus 30 o mês todo com potência. Você encontra Teseus 30 nas farmácias e lojas de produtos naturais. Matheus, faz a tua colocação. Boa noite, André. Prazer estar aqui falando com você. Voltando um pouquinho para o assunto final, muito se fala do grande evento que será a final da Copa do Nordeste aqui no Estádio Rei Pelé no dia 9. Presença de autoridades, um show que é prometido, ou um show que não ficou muito claro algumas vezes quando foi dito pela mídia que apresenta ali algumas informações que não são completas, mas eu queria saber de você o que dá para adiantar. Como será esse show aí, pré-jogo, durante o intervalo? Se especularam-se nomes de artistas alagoanos para fazer show no meio da partida. Como é que vai ser esse espetáculo da final da Copa do Nordeste aqui no Estádio Rei Pelé? Um abraço para você, André. Ô, Matheus, um abraço para você também. Infelizmente eu não tenho ainda respostas para você, porque esse é um evento que é feito pela CBF, né? A Copa do Nordeste hoje é um evento pela CBF, e a gente observa aí que as últimas finais elas sempre são agraciadas aí com alguns shows de artistas conhecidos aqui do Nordeste. Muito tem se especulado alguns nomes, mas oficialmente não chegou nada para a gente ainda. E qual será o artista que vai fazer esse show, né, na final, no segundo jogo aqui no Estádio Rei Pelé. Mas a gente espera um grande espetáculo, né? A nossa Lampions League, né? Que vem a cada ano ocupando um espaço de destaque no futebol nacional e vem sendo um modelo aí de competição, de Copa dentro do Brasil, né? De organização, de público, de audiência. Então a gente sabe que vem coisa boa por aí. Eu tenho certeza que quem estiver no estádio não vai se decepcionar. Quem estiver assistindo também não vai se decepcionar, e a gente sempre observa que são grandes espetáculos. Só não consigo adiantar porque eu não sei ainda também.